Jung, o mapa da alma. Uma introdução. Por Murray Stein. Tradução Álvaro Cabral. Editora Cultrix. Caros ouvintes, este livro traz muitas notas. Nenhuma delas chegou a ser lida. O livro traz também um glossário, com vários verbetes. Vale a pena adquiri-lo. Capítulo 9. Do tempo e eternidade. Sincronicidade. Último capítulo. Desde as suas primeiras tentativas para explorar a alma humana, mapeá-la e estabelecer suas fronteiras, Jung mostrou-se fascinado pelo que acontece nas áreas fronteiriças. Esse era o seu temperamento. Gostava de ampliar os limites do já conhecido. O seu primeiro estudo importante foi uma dissertação sobre transes mediúnicos e os surpreendentes relatos de uma jovem prima, Helene Preiswerk, sobre personagens mortos desde há muito tempo. Foi uma investigação psicológica da relação entre estados normais e paranormais de consciência. Trabalhos subsequentes sobre a associação de palavras e a teoria dos complexos estudaram as fronteiras entre as partes consciente e inconsciente da psique. Penetrando ainda mais profundamente no território do inconsciente, Jung descobriu uma outra região fronteiriça. Esta encontra-se situada entre os conteúdos pessoal e impessoal do inconsciente, entre o território dos complexos e o das combinações arquetípicas da imagem e instinto. Em suas ulteriores investigações do si mesmo, encontrou um ponto de transgressão da fronteira entre psique e não psique. Como o arquétipo per se é psicoide e não se encontra rigorosamente dentro dos limites fixados pelas fronteiras da psique, serve de ponte entre os mundos interior e exterior e decompõe a dicotomia sujeito-objeto. Em última instância, essa curiosidade acerca das fronteiras levou Jung a formular uma teoria que procura articular um único sistema unificado que abrange matéria e espírito e lança uma ponte entre tempo e eternidade. É a teoria da sincronicidade. Extensão da teoria do si mesmo à cosmologia, a sincronicidade fala da profunda e oculta ordem e unidade entre tudo o que existe. Essa teoria também revela a Jung o metafísico, uma identidade que ele frequentemente negou. Padrões no caos. Os poucos textos de Jung a respeito da sincronicidade exploram a ordem significativa em eventos aparentemente aleatórios. Assinala ele, como muitos outros autores também o fizeram, que as imagens psíquicas e os acontecimentos objetivos estão organizados, por vezes, em configurações claramente definidas, e que esses padrões ocorrem por acaso e não em virtude de uma cadeia causal de eventos precedentes. Por outras palavras, não existe uma razão causal para que a configuração apareça. Ela ocorre puramente por acaso. E surge inevitavelmente a pergunta: essa configuração é completamente aleatória ou é significativa? A adivinhação segue essa ideia de que certos acontecimentos aleatórios possuem um significado.
Um certo pássaro é visto sobrevoando, e o adivinho diz ao rei que está na hora de se preparar para a batalha. Ou ao caso mais complicado do antigo oráculo chinês chamado I Ching, ou o Livro das Mutações. Para consultar este oráculo, emprega-se o complicado sistema das varetas, ou o mais popular de jogar 3 moedas por 6 vezes, a fim de determinar uma configuração de moedas que é então relacionado com um de 64 hexagramas. Ao estudar-se esse hexagrama, é possível determinar um padrão de significado em eventos do momento presente e um padrão emergente que adquirirá forma no futuro. É do texto desse hexagrama que a pessoa pode obter conselho e orientação. Esse oráculo baseia-se no princípio de sincronicidade. O pressuposto é de que existe uma ordem significativa subjacente no resultado aleatório do lançamento das moedas ao ar, uma questão candente e eventos no mundo exterior. As pessoas que experimentam o I Ching são frequentemente surpreendidas por sua perturbadora exatidão. Como explicar essas configurações e padrões significativos que não são criados por causas conhecidas? Ainda mais próximo da prática analítica e da teoria psicológica de Jung está o fenômeno que ele assinala com fascínio, a saber, que a compensação psicológica ocorre não só em sonhos, mas também em acontecimentos não psicologicamente controlados. A compensação chega, por vezes, do mundo exterior. Uma paciente de Jung teve um sonho no qual recebia de presente um escaravelho dourado. Enquanto analisavam esse símbolo onírico no seu gabinete, ouviram um ruído como se alguém estivesse batendo na janela, e viram que um escaravelho se debatia contra a vidraça. Jung abriu a janela e apanhou em pleno voo um inseto conhecido como besouro rosa comum, que é a versão mais próxima do escaravelho dourado que se podia encontrar naquelas latitudes. De casos como esse, deduz-se que o aparecimento de imagens arquetípicas em sonhos pode coincidir com outros acontecimentos. Os fenômenos compensatórios atravessam as fronteiras comumente aceitas entre sujeito e objeto e manifestam-se no mundo objetivo. Uma vez mais, o quebra-cabeças para Jung era como explicar isso no contexto de sua teoria. Tais eventos não são, estricto sensu, psicológicos e, no entanto, possuem uma profunda conexão com a vida psicológica. Os arquétipos, conclui ele, são passíveis de transferência, ou seja, não estão limitados à esfera psíquica. Em sua transferibilidade, podem surgir na consciência quer oriundos do interior da matriz psíquica, quer do mundo à nossa volta, ou de ambos simultaneamente. Quando ocorrem ao mesmo tempo, são chamados de sincronísticos. As referências ao unus mundus, o mundo unificado, e a noção de sincronicidade, se bem que nem sempre fosse usado esse termo exato, estão disseminadas por todas as obras completas e em outros escritos menos formais, como cartas. Mas Jung só veio a expressar plenamente seus pensamentos sobre esse assunto em período relativamente tardio de sua vida. Em 52, ele e o Nobel de Física Wolfgang Pauli publicaram juntos o livro A Interpretação da Natureza e a Psique, que era uma tentativa de elucidação das possíveis relações entre natureza e psique. É significativo que Jung publicasse essa obra em conjunto com um cientista vencedor do Nobel, e não com um filósofo, um teólogo ou um mitologista.
de toda a obra teórica de Jung, esse estudo sobre sincronicidade é o que está sujeito às mais grosseiras distorções. Jung queria evitar ser visto como um místico ou um excêntrico, e é evidente que se preocupava em especial com a forma de expor essa parte do seu pensamento aos olhos do público científico moderno. O ensaio de Pauli, a influência de ideias arquetípicas sobre a expressão das teorias científicas de Kepler, investiga os padrões arquetípicos no pensamento científico de Kepler e, num certo sentido, prepara o terreno para a mais temerária contribuição de Jung, o ensaio Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Essa obra sobre sincronicidade acrescenta à teoria psicológica de Jung a noção de que existe um alto grau de continuidade entre a psique e o mundo, de tal modo que imagens psíquicas, as quais incluem também os núcleos de pensamentos científicos abstratos, como o de Kepler, podem revelar também verdades sobre a realidade no espelho refletor da consciência humana. A psique não é algo que começa e termina somente em seres humanos e em isolamento do cosmo. Há uma dimensão na qual a psique e o mundo interagem intimamente e se refletem reciprocamente. Esta é a tese de Jung. O desenvolvimento da ideia de sincronicidade. Numa carta a Carl Selig, o escritor e jornalista suíço que escreveu uma biografia de Albert Einstein, Jung escreve sobre a sua primeira e vaga suspeita de sincronicidade. Abre aspas. O professor Einstein foi meu convidado para jantar em muitas ocasiões. Estava ele começando então a desenvolver a sua primeira teoria da relatividade. Procurava instilar em nós os elementos dela, com maior ou menor dose de êxito. Como não matemáticos, nós, psiquiatras, tínhamos certa dificuldade em seguir sua argumentação. Compreendi, no entanto, o suficiente para formar uma poderosa impressão de Einstein. Foi, sobretudo, a simplicidade e franqueza de seu gênio como pensador que me impressionou de modo irresistível e exerceu uma duradoura influência sobre o meu próprio trabalho intelectual. Foi Einstein quem primeiro me levou a pensar sobre uma possível relatividade tanto do tempo quanto do espaço, a sua condicionalidade psíquica. Mais de 30 anos depois, esse estímulo propiciou o meu relacionamento com o físico professor W. Pauli e a elaboração da minha tese sobre sincronicidade psíquica. Fecha aspas. A teoria de relatividade de Einstein deve ter conquistado a imaginação de Jung, ainda que não entendesse os seus detalhes ou as provas matemáticas que a embasavam. Também é interessante assinalar que físicos famosos desempenharam um papel nessa teorização em seu começo e na conclusão. Essa associação com a física moderna fornece o contexto histórico apropriado para a teoria de sincronicidade de Jung. As relações entre Jung e os luminares da física moderna fazem parte de uma história que ainda tem de ser contada na íntegra. Além de Einstein e Wolfgang, havia também muitas outras figuras destacadas da física moderna que habitavam Zurique na primeira metade do século XX e realizavam conferências ou davam aulas na Universidade Politécnica, onde Jung era professor de psicologia na década de 30. Zurique era um autêntico viveiro da física moderna nas primeiras décadas deste século.
e seria quase impossível ignorar o estimulante fermento criado por estes intelectos. Havia a clara impressão de que a natureza da realidade física estava sendo fundamentalmente repensada, e Jung começou desde cedo, conforme indica a sua carta a respeito de Einstein, a meditar sobre as semelhanças entre a física moderna e a psicologia analítica. O ensaio de Jung sobre sincronicidade foi, sem dúvida, o resultado de inúmeras discussões com essas pessoas durante os 30 ou mais anos que precederam a sua forma e publicação finais. Cumpre reconhecer que a teoria dos arquétipos e do si mesmo e a teoria da sincronicidade combinaram-se para criar um único tecido de pensamento. Essa é a visão unificada de Jung, a que nos referimos na introdução deste livro. Para apreender toda a extensão da teoria do si mesmo, ela tem de ser considerada dentro do contexto do pensamento de Jung sobre sincronicidade. Para aprender sobre a teoria da sincronicidade, cumpre ter também em consideração a sua teoria dos arquétipos. Essa é uma das razões por que poucos psicólogos seguiram a orientação de Jung no tocante à teoria dos arquétipos. Ela torna-se metapsicológica à beira de tornar-se metafísica, e poucos psicólogos se sentem à vontade em todas as áreas requeridas para abranger essa teoria em toda a sua plenitude: psicologia, física e metafísica. É um nível intelectual que poucos pensadores modernos podem nutrir a esperança de alcançar. Os mestres universitários mostram-se sumamente cautelosos em dar um passo além dos limites das especialidades de seus respectivos departamentos. A teoria da sincronicidade ajusta-se à visão de Jung do si mesmo como uma característica de radical transcendência sobre a consciência e a psique como um todo, e desafia as linhas da fronteira comumente traçadas para separar as faculdades de psicologia, física, biologia, filosofia e espiritualidade. Supõe-se tradicionalmente que a psicologia se limita ao que ocorre na mente humana, mas com a sua teoria do si mesmo e da sincronicidade, a psicologia analítica de Jung desafiou essa segmentação arbitrária. Quando estudantes perguntaram certa vez a Jung onde termina o si mesmo e quais são as suas fronteiras, sua resposta foi que não tem fim. É ilimitado. Para se entender o que ele quis dizer com esse comentário, tem que se levar em conta que ele estava considerando as implicações da sincronicidade para a teoria do si mesmo. Jung é compreensivamente ambivalente a respeito da apreensão de uma ideia da magnitude que a sincronicidade implica. Sempre o suíço cauteloso e conservador, Jung procurou, de um modo geral, fundamentar seus argumentos em bases puramente psicológicas, a área onde sua autoridade e expertise eram indiscutíveis. Com a teoria da sincronicidade, entretanto, ele ficou isolado. Aí, a psique por si só não lhe daria apoio. Não obstante, aos 75 anos de idade, deve ter sentido que adquirira o direito de entregar-se a essa espécie de especulação cosmológica. Estava pronto para mandar para o prelo uma de suas mais audaciosas noções, a unidade do si mesmo e do ser. É isso tão diferente de se dizer que o si mesmo e Deus são um só? Ele aceitou o risco de soar como um profeta, ou, pior ainda, como um excêntrico.
Sincronicidade e causalidade. O próprio ensaio é difícil e, por certo, profundamente prejudicado por um mal orientado esforço de análise estatística de uma pesquisa sobre casais realizada por um colega. Em minha crítica desse ensaio, limitar-me-ei às sessões teóricas. Jung começa por fazer um comentário sobre a noção de causalidade e as leis de probabilidade, e assinala a tendência humana universal para projetar a causalidade. De um modo quase inevitável, as pessoas fazem a pergunta: por que aconteceu isso? Parte-se do princípio de que todo o evento é causado por alguma coisa que o precedeu. Com frequência, está presente uma relação causal dessa espécie, mas ocasionalmente pode não estar. Em psicologia, por exemplo, é particularmente difícil determinar a causalidade, porquanto ninguém pode saber com absoluta certeza o que nos causa fazer, pensar e sentir desta ou daquela maneira. Existe motivação consciente e existe motivação inconsciente dos conteúdos e impulsos psíquicos. Há muitas teorias que tentam explicar a emoção e o comportamento em termos causais, mas as nossas projeções levam-nos, sem dúvida alguma, a apontar mais causas no domínio dos fenômenos psíquicos do que realmente aí se encontram. Ou podemos atribuir os acontecimentos a causas erradas, descobrindo mais tarde que estávamos equivocados. Poderíamos apressar-nos em aceitar a conclusão de que um homem espanca a mulher porque foi espancado quando criança, ou porque viu seu pai surrar regularmente sua mãe. Comporta-se assim por causa de experiências infantis, ou porque seus pais o influenciaram nessa direção. Poderíamos declarar com grande confiança, em nossa acuidade psicológica, que ele sai ao pai, ou que o responsável é o seu complexo materno. Isso não deixa de ser uma boa abordagem inicial, mas tal análise redutiva certamente não esgota toda a gama de causas e significados possíveis. Também existe uma causa final, por exemplo, que leva as pessoas a fazer algo com vistas à realização de um determinado objetivo ou à obtenção de uma certa medida de adaptação à vida. Talvez esse homem esteja tentando assegurar-se de poder e controle sobre a mulher, pretendendo assim adquirir maior domínio sobre o seu próprio futuro. A causação psicológica pode levar a um retrocesso na história, ou, igualmente, a um decidido avanço rumo ao futuro. E depois temos também os acontecimentos aleatórios, como encontrarmos-nos no lugar certo, na hora certa. É difícil explicar por que algumas pessoas são tão afortunadas ou malfadadas, tão bafejadas pela sorte ou marcadas pelo infortúnio. E é frequente acabarmos elogiando-as por coisas que elas não fizeram ou censurando-as por coisas que não podiam evitar. Existe um espaço quase infinito para a projeção e a especulação. Pensamos em termos de causa e efeito porque somos humanos, não porque vivemos numa era científica. Em todos os períodos e em todas as culturas, as pessoas pensam causalmente, mesmo que atribuam aos eventos causas que os nossos conhecimentos científicos contradizem. Poderemos dizer hoje de um determinado indivíduo
que ele se comporta como um monstro psicopático porque foi severamente maltratado em criança, ao passo que na Idade Média a opinião era de que o demônio o levava a proceder assim. São dadas razões diferentes, mas o pensamento é o mesmo. Desafiar o próprio pensamento causal, reconhece Jung, é ir contra a natureza do senso comum. Então, por que fazê-lo? Porque existem eventos que não podem ser cobertos por nenhuma das teorias de causalidade. Ao pôr em dúvida o caráter último do raciocínio de causa e efeito, Jung descobriu que a física moderna era uma aliada, porquanto a física tinha descoberto alguns eventos e processos para os quais não havia explicações causais, tão somente probabilidades estatísticas. Jung menciona, por exemplo, a decomposição de elementos radioativos. Não há explicação causal para nos elucidar por que um e outro átomo de rádio se decompõe no momento em que isso ocorre. A decomposição de elementos radioativos pode ser prevista e estatisticamente medida, e a taxa de decomposição é constante ao longo do tempo. Mas não há explicação que nos diga por que e como isso acontece. Simplesmente acontece. É uma daquelas coisas a cujo respeito dizemos, porque é assim mesmo. Essa descoberta de eventos não causados produz uma brecha no universo causal. É não só o fato de a ciência ainda não ter chegado a entender como a causalidade funciona em tais circunstâncias, mas, sobretudo, a constatação de que, em princípio, a regra da causação não é aplicável. Se existem acontecimentos que não são criados por uma causa precedente, como poderemos pensar sobre suas origens? Por que acontecem? O que explica a sua ocorrência? São esses eventos aleatórios e puramente acidentais? Jung reconhece a probabilidade como um importante fator na explicação de muitos acontecimentos. Mas existem séries de eventos aparentemente aleatórios que exibem um padrão para além das escalas de probabilidade, tais como sequências de números ou outras coincidências extraordinárias. Os adeptos de jogo de azar vivem e torcem por essas sequências de sorte que não podem ser explicadas. Jung quer manter-se longe de conceitos altamente intuitivos ou ocultos, como as afinidades ou correspondências eletivas, as quais têm sido propostas por alguns videntes e filósofos visionários, como Schopenhauer. Ele prefere, em vez disso, abordar esse difícil assunto científica, empírica e racionalmente, tal como muitos anos antes tinha atacado empírica e cientificamente o mistério da mediunidade oculta em sua dissertação doutoral. Jung estava radicalmente comprometido com uma abordagem científica para o entendimento. É tentador, entretanto, ler o estudo de Jung sobre a sincronicidade em termos mais biográficos. Em suas opiniões sobre individuação na segunda metade da vida, Jung sustenta que as pessoas, no mundo ocidental pelo menos, devem tentar pôr sua consciência do ego racional em contato com o inconsciente coletivo não racional, embora sem sacrificar a posição racional do ego. Jung também acreditava que a principal tarefa psicológica da segunda metade de sua vida era formular uma visão de mundo,
uma filosofia pessoal de vida. E ela deveria incluir elementos racionais e irracionais. Nesse ensaio sobre sincronicidade, podemos ver Jung usando seu racional ego científico ocidental para explorar o mundo da magia e os extraordinários e inexplicáveis fenômenos que ocorrem no inconsciente coletivo. Ele está tentando formular um símbolo, na forma de um conceito, que possa manter unidos os dois domínios numa tensão de opostos. Embora as questões de que se ocupa sejam semelhantes às frequentemente tratadas pela religião e pela filosofia, Jung está procurando aplicar o seu método racional científico e sua visão do mundo a fenômenos cuja natureza mística, religiosa e quase mágica os exclui usualmente de qualquer discussão científica. Por suas próprias razões pessoais, mas também por nossa cultura científica como um todo, ele está tentando forjar uma ligação entre os dois focos culturais dominantes do Ocidente, ciência e religião. Está tentando manter essa tensão sem favorecer unilateralmente um ou outro elemento. Sua teoria da sincronicidade é o símbolo que tentará conter esse par de opostos. Essa é a parte pessoal dessa obra. Os experimentos de J.B. Heaney em percepção extrasensorial na Universidade Duke fascinaram Jung. Estava impressionado porque eles demonstraram, usando a teoria das probabilidades, que a percepção extrasensorial não pode ser causalmente explicada. Os experimentos mostraram que os seres humanos podem cruzar as fronteiras aparentemente absolutas que nos limitam a um único contínuo tempo-espaço. Isso lembrou a Jung a teoria da relatividade de Einstein, e também sonhos por ele observados onde imagens de acontecimentos distantes eram formadas durante ou antes deles terem ocorrido. Os experimentos de Heaney ofereceram novas provas empíricas para o que Jung já tinha concluído, a saber, que a psique não está limitada em absoluto pelas fronteiras de tempo e espaço. A causalidade, que pressupõe um contínuo tempo e espaço rigorosamente fechado, não pode explicar esses eventos. Jung indica que nenhuma energia é transmitida nos experimentos de percepção extrasensorial de Heaney. Há apenas uma coincidência, entre aspas, no tempo de pensamento e evento. Uma carta do baralho é voltada numa sala. Uma imagem aparece na psique de uma pessoa numa outra sala, e as duas imagens coincidem com maior frequência do que é estatisticamente provável. Jung usa o termo sincronicidade em letra de forma pela primeira vez neste ensaio. Abre aspas. Não se pode falar de causa e efeito, mas de uma coincidência no tempo, uma espécie de simultaneidade. Por causa do caráter dessa simultaneidade, escolhi o termo sincronicidade para designar um fator hipotético de explicação equivalente à causalidade. Fecha aspas. Sincronicidade e teoria arquetípica. Em 1954, 2 anos após a edição do ensaio sobre sincronicidade, Jung publicou uma versão revista do seu definitivo estudo teórico, A Natureza da Psique. Num importante suplemento, ele liga a teoria dos arquétipos ao princípio de sincronicidade.
Isto é importante porque une duas partes de seu pensamento para formar um só enunciado teórico unificado. Jung usa a expressão psique objetiva para discutir o ponto de vista de que o inconsciente é um domínio de objetos, complexos e imagens arquetípicas, tanto quanto o mundo circundante é o domínio de pessoas e coisas. Esses objetos internos afetam a consciência do mesmo modo que os objetos externos. Eles não são parte do ego, mas afetam o ego, e o ego deve relacionar-se com eles e adaptar-se-lhes. Os pensamentos, por exemplo, ocorrem-nos, vêm-nos a consciência. A palavra alemã Einfall significa algo que acode a mente, mas também uma inspiração. Para Jung, as intuições e os pensamentos que surgem do inconsciente não são produtos de esforços deliberados para pensar, mas objetos internos, parcelas do inconsciente que pousam ocasionalmente na superfície do ego. Jung gostava de dizer, por vezes, que os pensamentos são como pássaros. Eles chegam e fazem ninho nas árvores da consciência por algum tempo, e depois alçam voo de novo. São esquecidos e desaparecem. Além disso, quanto mais penetramos na psique objetiva, mais objetiva ela se torna, porque está cada vez menos relacionada com a subjetividade do ego. Abre aspas. Ela é, ao mesmo tempo, o que há de mais intimamente subjetivo e universalmente verdadeiro. Quero dizer, é algo cuja universalidade pode, em princípio, ser comprovada, o que não pode dizer-se dos conteúdos conscientes de natureza personalística. O caráter esquivo, arbitrário, nebuloso e singular que a mente do leigo associa sempre à ideia do psíquico não se aplica à consciência nem ao inconsciente absoluto. Fecha aspas. Ao invés da consciência, o inconsciente é regular, previsível e coletivo. Abre aspas. As unidades com que o inconsciente opera são definíveis, não em termos quantitativos, mas qualitativos. Em outras palavras, os arquétipos têm, portanto, uma natureza a cujo respeito não se pode afirmar com certeza que seja puramente psíquica. Fecha aspas. Em capítulos anteriores, sublinhei que os arquétipos devem ser considerados mais psicoides do que puramente psíquicos. No seguinte trecho, Jung afirma-o de modo explícito. Abre aspas. Embora eu tenha chegado, através de considerações puramente psicológicas, a duvidar da natureza exclusivamente psíquica dos arquétipos, a própria psicologia viu-se, contudo, obrigada a rever suas premissas unicamente psíquicas em face de descobertas também físicas. A identidade relativa ou parcial entre psique e contínuo físico é de suma importância, sob o ponto de vista teórico, porquanto implica uma enorme simplificação ao promover a transposição do aparentemente incomensurável abismo entre o mundo físico e o psíquico. Não, por certo, de forma concreta, mas, do ponto de vista físico, por meio de postulados empiricamente deduzidos, vale dizer, por meio de arquétipos, cujo conteúdo, se existe, a nossa mente
não pode conceber. Fecha aspas. Em outras palavras, Jung enxerga vastas áreas de identidade entre as mais profundas configurações da psique, imagens arquetípicas, e os processos e padrões evidentes no mundo físico e estudados por físicos. Assim, de uma forma bastante irônica, resulta que a participação mystique da primeira etapa, a psicologia primitiva, não está, afinal de contas, assim tão longe da realidade. A psique, definida por Jung como quaisquer conteúdos ou percepções que sejam capazes, em princípio, de tornar-se conscientes e ser afetados pela vontade, inclui a consciência do ego, complexos, imagens arquetípicas e representações de instintos. Mas arquétipo e instinto per se deixam de ser psíquicos. Situam-se num contínuo com o mundo físico, o qual, em suas profundidades, como exploradas pela física moderna, é tão misterioso e espiritual quanto a psique. Ambos se dissolvem em pura energia. Esse ponto é importante porque sugere uma forma de conceber como a psique está relacionada com o soma e com o mundo físico. Os dois domínios, psique e mundo material, podem ser unidos por equações matemáticas e por postulados empiricamente deduzidos, arquétipos. Tanto o corpo material quanto a psique não precisam ser derivados um do outro. São antes duas realidades paralelas que estão sincronicamente relacionadas e coordenadas. Mente e matéria. A relação da mente com a matéria nunca deixou de intrigar Jung. Achou muito curioso, por exemplo, que, com base exclusiva no pensamento matemático, pudesse ser construída uma ponte capaz de suportar os rigores da natureza e do trânsito humano. A matemática é um produto puro da mente e não se mostra em parte alguma no mundo natural. No entanto, as pessoas podem sentar-se em seus gabinetes e gerar equações que rigorosamente predizem e captam objetos e eventos físicos. A Jung impressionava o fato de que um produto puramente psíquico, uma fórmula matemática, pudesse ter um relacionamento tão extraordinário com o mundo físico. Por outro lado, Jung propõe que os arquétipos também servem como ligações diretas entre a psique e o mundo físico. Abre aspas. Somente uma explicação adquirida dos fenômenos psíquicos, com um mínimo grau de clareza, nos obriga a admitir que os arquétipos devem ter um aspecto não psíquico. As razões para essa conclusão se encontram nos fenômenos de sincronicidade que acompanham a atividade de fatores inconscientes e que até hoje têm sido considerados ou rejeitados como telepatia, etc. Fecha aspas. Jung é geralmente cauteloso a respeito de atribuir causalidade aos arquétipos em conexão com fenômenos sincronísticos. Caso contrário, estaria recorrendo a um modelo de causalidade em que os arquétipos seriam as causas de eventos sincronísticos. Mas, nesta passagem, ele parece ligá-los a operadores que organizam a sincronicidade.
A sincronicidade é definida como uma coincidência significativa entre eventos psíquicos e físicos. Um sonho de um avião despencando das alturas reflete-se na manhã seguinte numa notícia dada pelo rádio. Não existe qualquer conexão causal conhecida entre o sonho e a queda do avião. Jung postula que tais coincidências apoiam-se em organizadores que geram, por um lado, imagens psíquicas e, por outro, eventos físicos. As duas coisas ocorrem aproximadamente ao mesmo tempo, e a ligação entre elas não é causal. Antecipando-se aos seus críticos, Jung escreve, abre aspas, o ceticismo deveria ter por objeto unicamente as teorias incorretas e não assestar suas baterias contra fatos comprovadamente certos. Só um observador preconceituoso seria capaz de negá-lo. A resistência contra o reconhecimento de tais fatos provém principalmente da repugnância que as pessoas sentem em admitir uma suposta capacidade sobrenatural inerente à psique. Os aspectos muito diversos e confusos de tais fenômenos podem muito bem ser explicados, até onde me é possível constatá-lo no presente, se admitirmos um contínuo espaço-tempo psiquicamente relativo. Assim que um conteúdo psíquico cruza o limiar da consciência, desaparecem os fenômenos sincronísticos marginais. O tempo e o espaço retomam o seu caráter absoluto habitual e a consciência fica de novo isolada em sua subjetividade. Fecha aspas. Os fenômenos sincronísticos manifestam-se com maior frequência quando a psique está funcionando num nível menos consciente, como nos sonhos ou devaneios. Um estado de devaneio é o ideal. Assim que a pessoa se aperceba do evento sincronístico e se concentre nele, as categorias de tempo e espaço retomam sua ascendência. Jung concluiu que os sujeitos nos experimentos de Rinne devem ter reduzido sua consciência quando ficaram interessados e excitados pelo projeto. Tivessem eles tentado usar seus egos racionais para calcular probabilidades, os seus resultados de percepções extrasensoriais teriam declinado, pois assim que o funcionamento cognitivo assume o controle das operações, a porta fecha-se para os fenômenos sincronísticos. Jung também sublinha que a sincronicidade parece depender em considerável medida da presença de afetividade, ou seja, sensibilidade a estímulos emocionais. Em seus escritos, Jung oferece uma definição estrita e uma definição ampla de sincronicidade. A definição estrita é, abre aspas, a ocorrência simultânea de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos externos que se apresentam como paralelos significativos do estado subjetivo momentâneo. Fecha aspas. Por simultânea, ele entende que um determinado evento ocorreu no âmbito de um mesmo quadro temporal, dentro de horas ou dias, mas não necessariamente no mesmo momento. Há simplesmente a coincidência no tempo de dois acontecimentos, um psíquico e um físico. Do lado psíquico, pode ser uma imagem onírica, ou um pensamento, ou uma intuição. Essa misteriosa correlação entre psique e o mundo objetivo é a definição estrito sensu de sincronicidade. Apresentaremos mais adiante neste ensaio uma definição lato sensu.
Ocorre uma outra sincronicidade, conforme foi antes assinalado, quando uma pessoa está psiquicamente num abaissement de niveau mental, num nível inferior de percepção consciente, uma espécie de obnubilação da consciência. E o nível da consciência caiu no que hoje é chamado um estado alfa. Isso também significa que o tônus do inconsciente está mais elevado do que a inconsciência. Complexos e arquétipos são mais intensamente ativados e podem forçar um recuo do limiar de consciência em face do influxo de impulsos e conteúdos instintivos inconscientes. É possível que esse material psíquico corresponda a dados objetivos fora da psique. Conhecimento absoluto. Um salto intuitivo dado por Jung, o qual está, não obstante, baseado em considerável soma de provas confirmativas obtidas em sua experiência, é que o inconsciente possui o que ele designa por conhecimento a priori. Abre aspas. Como pôde um acontecimento remoto no espaço e no tempo produzir uma correspondente imagem psíquica quando a transmissão de energia necessária para isso não é sequer concebível? Por mais incompreensível que isso possa parecer, somos compelidos, em última instância, a admitir a existência no inconsciente de algo como um conhecimento a priori, ou uma relação imediata de eventos que carecem de qualquer base causal. Fecha aspas. Isso levaria em conta a possibilidade de intuitivamente sabermos coisas sobre as quais não dispomos de qualquer modo racional de como tomar conhecimento. A intuição profunda pode proporcionar conhecimentos que são realmente verdadeiros e não mera especulação, conjectura ou fantasia. Para Jung, o inconsciente desafia as categorias kantianas de conhecimento e suplanta a consciência no tocante à amplitude do saber possível. Por outras palavras, no inconsciente conhecemos muitas coisas que não sabemos que sabemos. Poderíamos chamar-lhes pensamentos não pensados ou conhecimentos a priorísticos inconscientes. Esta noção que leva Jung aos limites extremos de suas especulações sobre a unidade da psique e do mundo. Se sabemos coisas que estão além da nossa possibilidade consciente de conhecimento, então também existe em nós um conhecedor desconhecido. Um aspecto da psique que transcende as categorias de tempo e espaço e está simultaneamente presente aqui e ali, de tempos em tempos. Isso seria o si mesmo. Os junguianos comentam às vezes que no inconsciente não há segredos. Todo o mundo sabe tudo. Isso é um modo de falar sobre esse nível de realidade psíquica. Mesmo pondo de lado, de momento, as pessoas que possuem extraordinários dotes em intuição, como alguns intuitivos médicos que têm demonstrado uma surpreendente taxa de acertos em diagnóstico de pessoas que nunca tinham visto ou conhecido antes, muitas pessoas têm a experiência de sonhar sobre outras, de um modo que lhes fornece informação a que não têm acesso consciente. É claro, elas não podiam saber que um determinado sonho era exato. Por vezes, sonhamos os sonhos de outras pessoas. Por vezes, outras pessoas sonham a nossa realidade.
Como analista que ouve inúmeros sonhos de transferência, posso averiguar que alguns deles, não todos, por certo, são exatos muito além da soma de conhecimentos que meus pacientes têm conscientemente a meu respeito. Certa vez, o sonho de uma paciente contou-me até algo sobre mim que eu ignorava conscientemente nessa altura. Ela sonhou que eu estava exausto e precisava de repouso. Eu só me apercebi disso no dia em que me reservei um tempo para uma reflexão e fui, pouco depois, derrubado por uma forte gripe. Dei-me então conta de que o inconsciente dela tinha avaliado as minhas condições físicas mais corretamente do que eu próprio fora até então capaz de perceber em minha consciência. Pode-se comparar esse conhecedor inconsciente nas pessoas com o olho de Deus, uma noção que as monjas usavam antigamente para assustar os colegiais em suas tentativas para induzir a estrita obediência aos ensinamentos da Igreja. Não é apenas o que fazemos, mas até o que pensamos, de fato, é o que somos, que Deus vê e mantém uma conta corrente disso. Trata-se de uma versão projetiva da mesma ideia de que alguma espécie de conhecimento absoluto existe no inconsciente. Pensando ainda sobre a questão de um conhecimento a priori, Jung considera também o significado psicológico de números. O que são? Suponha-se que definimos o número como um arquétipo de ordem que se tornou consciente. Existem, é claro, antigas doutrinas segundo as quais as estruturas cósmicas do ser estão baseadas nos números e na relação dos números entre si. As doutrinas pitagóricas, por exemplo, ensinaram tais noções. Jung adota uma abordagem semelhante, só que com noções mais modernas das matemáticas como estruturas fundamentais da psique e do mundo. Quando essas estruturas básicas do ser formam imagens na psique, apresentam-se tipicamente como círculos, mandalas e quadrados, quaternidades, com os quais os números 1 e 4 estão relacionados. O movimento desde 1, o começo, através dos números intervenientes 2 e 3, até o número 4, completação, totalidade, simboliza uma passagem da unidade primordial, mas ainda somente potencial, para um estado de totalidade real. Os números simbolizam a estrutura de individuação na psique e também simbolizam a criação de ordem no mundo não psíquico. Assim, o conhecimento humano de números torna-se conhecimento da estrutura psíquica. Na medida em que as pessoas têm um conhecimento a priorístico de números, em virtude de sua capacidade cognitiva e inteligência, elas também têm um conhecimento a priori do cosmos. É interessante notar que os gregos antigos, como Empédocles, acreditavam que os deuses pensavam em termos matemáticos e que os humanos, que eram gênios matemáticos, eram divinos. Na verdade, eram tão bons quanto os próprios deuses. Com essa convicção, Empédocles jogou-se do topo do Monte Etna para dentro do vulcão, em plena atividade. Se o número representa o arquétipo de ordem que se tornou consciente, isso não responde ainda à pergunta sobre o que é responsável, em última instância, por esse estado de ordem?
O que é o arquétipo de ordem per se? Deve haver uma força dinâmica operando nos bastidores que cria a ordem evidente nos fenômenos sincronísticos e se revela em número e imagem. Jung está empenhado em criar uma nova cosmologia, uma exposição acerca do princípio de ordem, não só para a psique, mas também para o mundo. É uma declaração que, basicamente, nada tem de mitológica no sentido religioso ou simbólico, porquanto se baseia, sobretudo, na visão científica do mundo dos tempos modernos. Isso levou-o à definição mais ampla de sincronicidade. Um novo paradigma. Na parte final de seu ensaio, Jung apresenta uma ideia de grande importância e projeção, a saber, a inclusão da sincronicidade, a par de espaço, tempo e causalidade, num paradigma que pode oferecer uma completa descrição da realidade, tal como é experimentada pelos seres humanos e medida por cientistas. Num certo sentido, o que Jung está fazendo nesse caso é inserir a psique na descrição completa da realidade, quando diz que deve ser considerada a significativa coincidência entre um evento psíquico e um evento objetivo. Isso adiciona o elemento de significação ao paradigma científico, o qual, sem o concurso desse elemento, continua sem referência à consciência humana ou ao valor do significado. Jung está propondo que uma descrição completa da realidade deve incluir a presença da psique humana, o observador e o elemento de significação. Já vimos em capítulos anteriores a tremenda importância que Jung atribuiu à consciência humana. De fato, ele considerou que a significação da vida humana neste planeta está vinculada à nossa capacidade de conscientização, ao adicionar ao mundo uma percepção reflexiva de coisas e significados que, caso contrário, passariam eternidades sem que fossem vistos, pensados ou reconhecidos. Para Jung, a subida à consciência de padrões e imagens oriundas das profundezas do inconsciente coletivo psicoide fornece ao gênero humano seu propósito no universo, pois somente nós, até onde nos é dado saber, estamos aptos a perceber esses padrões e a dar expressão ao que percebemos. Dito de outra maneira, Deus precisa de nós a fim de tornar-se presente na consciência. Os humanos estão numa posição que lhes permite tomarem consciência de que o cosmos tem um princípio ordenador. Podemos notar e registrar o significado aí existente. Mas Jung também quer salientar vivamente que não está tentando fazer aí mera filosofia especulativa. Isso seria tradicional e antiquado e pertenceria a um nível pré-moderno de consciência. Ele está se esforçando por chegar à consciência da etapa 5 e mesmo da etapa 6, e está, por conseguinte, trabalhando empírica e cientificamente. Ver o capítulo 8º. A sincronicidade não é, primordialmente, uma noção filosófica, pretende Jung argumentar, mas um conceito baseado em fatos e observações empíricas. Ela pode ser testada em laboratórios. Só uma cosmologia dessa espécie será aceitável no mundo contemporâneo. Nostalgia pelos sistemas tradicionais de crenças ainda será encontrada nos dias de hoje em muitas áreas do nosso mundo, mas
quanto ao presente e ao futuro, e para os níveis supremos de consciência, o paradigma não pode ser mitológico. Deve ser científico. Como base para uma nova visão do mundo, o conceito de sincronicidade e suas implicações funcionam com eficácia porque são bastante fáceis de entender intuitivamente e de incorporar à vida cotidiana de cada um. Todos temos consciência de acontecimentos em que a sorte nos bafejou e de dias de azar, quando tudo nos parece correr mal. Grupos de eventos que estão relacionados através de significado e imagem, mas causalmente sem relação alguma entre si, podem ser facilmente experimentados e verificados por qualquer pessoa. Mas aceitar esse conceito seriamente como princípio científico, nada tem de fácil. É revolucionário. Em primeiro lugar, requer uma forma de pensar inteiramente nova acerca da natureza e da história. Se uma pessoa pretende encontrar uma significação em eventos históricos, por exemplo, a implicação é que o subjacente arquétipo de ordem está organizando a história de tal modo a produzir algum novo avanço da consciência. Isso não significa progresso como os seres humanos gostariam de pensar nele, mas antes, um avanço no entendimento da realidade. O entendimento pode equivaler ao reconhecimento tanto do lado terrível da realidade, quanto de sua beleza e glória. Foi essa noção que proporcionou a Jung o impulso para escrever Éon. A história religiosa e cultural ocidental dos últimos 2000 anos pode ser vista como um modelo de consciência que se desenrola em torno de uma estrutura arquetípica subjacente. Não há acidentes nos meandros e vicissitudes do processo histórico. Ele está seguindo um determinado curso e produzindo uma imagem específica que precisa espelhar-se e refletir-se na consciência humana. Há um lado luminoso e um lado sombrio nessa imagem. Esse mesmo modo de reflexão pode ser aplicado à história da vida de um indivíduo, assim como à história coletiva. E, na verdade, as duas podem, aliás, devem ser vistas em relação recíproca e unidas de forma significativa. Cada um de nós é o portador de um fragmento da consciência de que os tempos necessitam para ampliar o conhecimento dos motivos subjacentes que se desenrolam na história. Sonhos individuais de natureza arquetípica, por exemplo, podem estar a serviço dos tempos, compensando a unilateralidade da cultura e não só da consciência do indivíduo. Nesse sentido, o indivíduo é um co-criador do reflexo de realidade que a história como um todo revela. É considerável o salto mental requerido para pensar em cultura e história em termos que incluem a sincronicidade, em particular para os ocidentais estreitamente racionalistas que estão comprometidos com um rigoroso princípio de causalidade. A era do Iluminismo deixou um legado de faticidade sem significação. Supõe-se que o cosmos e a história estão dispostos pelo acaso e pelas leis causais que governam a matéria. Jung reconhece o desafio. Ele próprio, afinal de contas, era fruto da Weltanschauung científica ocidental. Abre aspas.
A ideia de sincronicidade, com sua qualidade inerente de significação, produz uma imagem do mundo que é tão irrepresentável quanto desconcertante. A vantagem, porém, de se acrescentar esse conceito é que ele torna possível uma maneira de ver que inclui o fator psicoide em nossa descrição e no conhecimento da natureza, ou seja, uma significação a priorística ou uma equivalência. Fecha aspas. Jung apresenta um diagrama que foi elaborado por ele e pelo físico Wolfgang Pauli. O eixo vertical apresenta o contínuo espaço-tempo, e no horizontal existe o contínuo entre causalidade e sincronicidade. A descrição mais completa da realidade, é aí afirmado, inclui o entendimento de um fenômeno pela consideração de 4 fatores: onde e quando o evento aconteceu, o contínuo espaço-tempo, e o que levou a isso e qual o seu significado, o contínuo causalidade e sincronicidade. Se estas questões podem ser respondidas, o evento será entendido em sua plenitude. Poderia haver um debate sobre qualquer ou todos esses pontos. Certamente a questão de significação de um evento está fadada a produzir uma grande soma de diferenças e controvérsias. Interpretações são geradas interminavelmente, sobretudo a respeito de acontecimentos importantes, como a explosão da primeira bomba atômica, por exemplo, para não mencionar eventos muito mais pessoais, como o nascimento ou a morte de alguém da família. Há margens para opiniões amplamente divergentes. Também existe, é claro, vasta gama de opiniões acerca da causalidade. A tese de Jung sustenta que a resposta à questão do significado requer mais do que a mera descrição da sequência causal de eventos que culminam no evento em questão. Argumenta ele que a sincronicidade deve ser levada em conta para se chegar a uma resposta à questão do significado. Do lado psicológico e psicoide das coisas, cumpre investigar os padrões arquetípicos que são evidentes numa situação constelada, pois eles fornecerão os parâmetros necessários para abordar a questão da sincronicidade e a profunda significação estrutural. A respeito do surgimento da bomba atômica no palco da história mundial, por exemplo, a exploração do seu significado teria de incluir o fator de constelação da Segunda Guerra Mundial e a polarização de opostos que a guerra gerou de um modo tão violento. Ter-se-ia de incluir também a análise de sonhos com a bomba atômica na humanidade contemporânea. O que é que a bomba atômica acrescenta à consciência humana unilateral acerca das estruturas do ser? A fim de relacionar a teoria dos arquétipos com os eventos sincronísticos que transgridem as fronteiras do mundo psíquico, Jung viu-se forçado a ampliar a sua noção da natureza não psíquica do arquétipo. Por um lado, é psíquico e psicológico, uma vez que é experimentado dentro da psique, na forma de imagens e ideias. Por outro lado, é irrepresentável em si mesmo, e sua essência está fora da psique. Jung apresenta a ideia da propriedade de transgressividade do arquétipo. Abre aspas. Embora estejam associados a processos causais ou portados por eles, os arquétipos estão, entretanto, ultrapassando continuamente os seus próprios limites, procedimento este a que eu daria o nome de transgressividade, porque os arquétipos não se encontram de maneira certa e exclusiva na esfera psíquica, mas podem ocorrer também em circunstâncias não psíquicas, equivalência de um processo físico externo com um processo psíquico.
Fecha aspas. O arquétipo transgride as fronteiras da psique e da causalidade, embora seja portado por ambas. Jung tem o propósito de atribuir à transgressividade o significado de que as configurações que ocorrem na psique estão relacionadas com eventos e padrões situados fora da psique. A característica comum a ambos os domínios é o arquétipo. No caso da bomba atômica, o arquétipo do si mesmo é revelado na história dentro e fora da psique pelo evento de sua explosão, na e através do contexto histórico mundial em que surgiu e por milhões, minha conjectura, embora tenha sido efetuadas algumas pesquisas a tal respeito, por milhões de sonhos em que figurou a bomba. Essa ideia da transgressividade do arquétipo desenvolve-se em duas direções. Em primeiro lugar, como estive expondo, afirma existir uma significação objetiva subjacente nas coincidências que ocorrem na psique e no mundo, e nos impressionam como intuitivamente significativas. Por outro lado, cria a possibilidade de que exista um significado onde intuitivamente não o enxergamos, quando, por exemplo, ocorrem acidentes que nos impressionam como meramente devidos ao puro acaso. Em ambos os casos, esse tipo de significação vai além de transgride a cadeia de causalidade linear. O nosso nascimento numa determinada família é unicamente devido ao acaso e causalidade? Ou pode haver também aí um significado? Ou suponhamos que a psique está organizada e estruturada não só causalmente, como é o pensamento dominante na psicologia do desenvolvimento, mas também de modo sincronístico. Isso significaria que o desenvolvimento da personalidade tem lugar por momentos de significativa coincidência, sincronicidade, assim como por uma sequência epigenética pré-ordenada de etapas. Subentenderia também que os grupos de instintos e os arquétipos se uniram e foram ativados de modo tanto causal quanto sincronístico, significativo. Um instinto, como a sexualidade, por exemplo, poderia ser ativado não só em virtude de uma cadeia causal de eventos em sequência, fatores genéticos, fixações psicológicas ou experiências infantis, mas também porque um campo arquetípico está constelado num determinado momento e um encontro ocasional com uma pessoa converte-se num relacionamento para a vida inteira. Nesse momento, algo do mundo psicoide torna-se visível e consciente. A cisígia, o par animus anima. A imagem constelada do arquétipo não cria o evento, mas a correspondência entre a preparação psicológica interior, a qual pode ser totalmente inconsciente nesse momento, e o aparecimento exterior de uma pessoa de forma inesperada e imprevisível, é sincronística. Por que acontecem tais conexões? Parece um mistério se refletirmos unicamente em termos de causalidade. Mas, se introduzirmos o fator sincronístico e a dimensão de significação, estaremos muito mais perto de uma resposta mais completa e satisfatória. Num universo aleatório, essa coincidência de necessidade e oportunidade, ou de desejo e satisfação, seria impossível.
ou pelo menos estatisticamente improvável. Esses mistérios inesquecíveis que estão consubstanciados em eventos sincronísticos transformam as pessoas. As vidas encaminham-se em novas direções, e a contemplação do que está por detrás de eventos sincronísticos leva a consciência para profundos, até talvez definitivos níveis de realidade. Quando um campo arquetípico é constelado e a configuração emerge sincronisticamente no interior da psique e no mundo não psíquico objetivo, tem-se a experiência do ser em tal. E o que fica acessível à consciência através de tais experiências é fundamental. Uma visão de quanto os homens são capazes de discernir da realidade suprema. Ingressar no mundo arquetípico de eventos sincronísticos gera a sensação de se estar vivendo na vontade de Deus. Cosmologia. O ensaio sobre sincronicidade começa com, e de fato a sua maior parte concentra-se em, o que Jung chama a definição de sincronicidade em sentido estrito, ou seja, a coincidência significativa entre um evento psíquico como um sonho ou pensamento e um evento no mundo não psíquico. Mas Jung também considera a definição mais ampla. Esta relaciona-se com a organização acausal no mundo, sem qualquer referência especial à psique humana. Isso consiste numa concepção mais geral de sincronicidade como organização acausal no mundo. Isso converteu-se no enunciado cosmológico de Jung. A sincronicidade, ou organização acausal, é um princípio subjacente na lei cósmica. Abre aspas. Nesta categoria se incluem todos os atos de criação, fatores a priori tais como, por exemplo, as propriedades dos números inteiros, as descontinuidades da física moderna, etc. Por consequência, teríamos de incluir no círculo de nosso conceito ampliado certos fenômenos constantes e experimentalmente reproduzíveis, o que não parece estar de acordo com a natureza dos fenômenos compreendidos no conceito de sincronicidade em sentido estrito. Fecha aspas. Do ponto de vista do princípio geral de sincronicidade, a nossa experiência humana de organização acausal através do fator psicoide e de transgressividade do arquétipo constitui um caso especial de ordenamento muito mais amplo no universo. Com este quadro cosmológico, dou um retoque final no mapa da alma traçado por Jung. Suas explorações da psique e suas fronteiras levaram-no para territórios normalmente ocupados por cosmólogos, filósofos e teólogos. O seu mapa da alma deve, entretanto, ser colocado no contexto dessa perspectiva mais ampla, pois é esta que fornece o mais extenso alcance de sua penetrante e unificada visão. Nós, seres humanos, ensina ele, temos um papel especial a desempenhar no universo. A nossa consciência é capaz de refletir o cosmos e de introduzi-lo no espelho da consciência. Podemos chegar à conclusão de que vivemos num universo que pode ser melhor descrito usando 4 princípios: energia indestrutível,
contínuo espaço-tempo, causalidade e sincronicidade. Jung diagrama essas relações como se mostra a seguir: energia indestrutível e contínuo espaço na vertical, energia em cima, tempo-espaço embaixo, conexão constante através do efeito, causalidade à esquerda na horizontal e conexão inconstante através da contingência ou da equivalência ou significação, sincronicidade, à direita da horizontal. A psique humana e a nossa psicologia pessoal participam de maneira mais profunda na ordem desse universo por intermédio do nível psicoide do inconsciente. Mediante o processo de psiquização, configurações de ordem no universo tornam-se acessíveis à consciência e podem finalmente ser entendidas e integradas. Cada pessoa pode testemunhar o Criador e as obras criativas desde dentro, por assim dizer, prestando atenção à imagem e à sincronicidade. Pois o arquétipo não é só o modelo da psique, mas também reflete a real estrutura básica do universo. Como em cima, assim embaixo, falaram os sábios antigos. Como dentro, assim fora. Responde Carl Gustav Jung, o moderno explorador da alma.